quando a gente passa por momentos assim, de impactos na vida, como vocês estão passando e o mundo está passando, é momento da gente poder parar para avaliar e poder fazer ajustes que sejam necessários para que a gente possa sair não somente dessa situação de uma maneira extemporânea. Desde 29 até 35, o governo americano usou uma série de táticas, criou frentes de trabalho, criou a compra do gado que estava morrendo, pagava para os fazendeiros e dava carne para eles comerem porque eles estavam morrendo de fome. Ele refinanciou as hipotecas, mas nada disso resolveu o problema. Porque o problema não estava nessas soluções paliativas, estava em uma coisa mais profunda, no cerne da maneira de enxergar a nação, de enxergar o valor das pessoas e de cuidar da sua terra. E eu quero dizer para os irmãos que quando a gente fala em crise, a gente está falando de um grande momento de Deus, em que Deus abre a mente da gente, os olhos da gente, para enxergar o coração da gente. E falar sobre integridade num tempo de crise é coisa tremenda, porque a gente pode ter os olhos abertos para enxergar o que Deus quer falar conosco. Eu queria convidar vocês para esses dias que a gente vai estar estudando, olhar para alguns personagens da Bíblia. Eu vou falar sobre integridade, mas eu queria usar algumas figuras pictóricas, figuras de gente, em que coisas aconteceram e a gente possa assim aprender com essas vidas lições de integridade, positivas ou negativas. Pode ser? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, deixar a sua Bíblia aberta entre os capítulos 11 e 12. Eu vou começar com Davi, falando sobre Davi, e queria olhar para a vida de um ungido de Deus que perdeu a sua integridade. E como é que isso aconteceu? Então, 2 Samuel, capítulos 11 e 12. A gente vai fazer um passeio em alguns trechos da Bíblia, mas nós vamos estar focando nesses dois capítulos e olhando para a vida de Davi e entendendo como é que um homem de Deus, um ungido de Deus, perde a sua integridade. Queria que você entendesse um pouquinho o cenário, enquanto você está aí se localizando na palavra de Deus. Davi estava no auge da sua brilhante carreira. Ele era um dos homens mais bem-sucedidos da história de Israel. Ele era um homem apaixonado por Deus desde a sua infância, possuidor de uma profunda integridade de alma testemunhada pelo Senhor. 1 Samuel 16, 7, Deus vai dizer ao profeta Samuel: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, falando do irmão de Davi, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o que Deus viu no coração de Davi o agradou. É essa a ideia. Ele era um jovem e um homem corajoso, audacioso, e uma audácia que estava focada na fé. Não era uma audácia dele. Ele primeiro consultava o Senhor. Se o Senhor dissesse sim, ele ia para a guerra. E ele não estava nem aí contra quem ele ia lutar. Mas se Deus dissesse não, ele não fazia nada. A audácia desse homem vinha de uma profunda dependência do Senhor. Mas ele tinha também uma personalidade como ser humano, com defeitos e acertos. Ele era uma pessoa sanguínea, alegre, entusiasta, confiante, carismática, no sentido de atrair gente à sua volta. Mas era sensível, era um poeta, um salmista, um músico. Homem chamado segundo o coração de Deus. Homem que conseguiu unir a nação de Israel e ampliou as suas fronteiras como nunca dantes. Era quase impossível considerar Davi como um provável candidato ao desastre moral na sua vida. O grande problema de Davi foi que ele se tornou um ungido de Deus, cheio de carisma, mas que ao longo da vida perdeu a sua integridade. E eu queria olhar então quais foram os vários aspectos da quebra de integridade de Davi que produziram o julgamento de Deus sobre a sua vida. O primeiro aspecto da quebra da integridade
tem a ver com os seus valores pessoais versus os valores culturais. A Bíblia dizia e diz em Deuteronômio 17, versículos 14 em diante o seguinte: depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor, não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Mas em 2 Samuel capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz assim: Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. A integridade de Davi começou a ser quebrada quando algumas pequenas concessões ele permitiu-se fazer, copiando alguns valores do mundo, do contexto da sua sociedade, em detrimento dos valores absolutos de Deus que nunca mudam. Deus disse assim: um rei não pode ter muitos cavalos. E você fica pensando, mas que coisa esquisita. Por que um rei não pode ter muitos cavalos? Porque o cavalo naquele tempo representava uma arma de guerra poderosa e representava poder. Poder humano. Poder de agilidade estratégica. E Deus estava dizendo: se um rei for poderoso demais, ele não vai depender de mim. É tremendo. Tremendo. Um rei não pode ter muita prata e muito ouro. Que coisa maluca. Como não? Como é que funciona? Ele está falando de grana pessoal. Por quê? Porque, queridos, se a gente começa a buscar os tesouros da terra, a gente perde a visão do foco da nossa missão, que são os tesouros celestiais. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente é verdade. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente que não dá para servir a Mamon e a Deus. Foi Jesus que ensinou isso. E é interessante que ele não usa dinheiro, mas ele usa o nome de uma divindade daquele tempo, Mamon, porque para muita gente o dinheiro vira um Deus. E na sociedade, na cultura que vocês vivem, o dinheiro é Deus. E um pouquinho da crise que esse país está vivendo é para quebrantar o coração daqueles que acreditam no Deus chamado dinheiro. Agora, o problema, queridos, é que isso vai para dentro da igreja. Aí ele diz: olha, não pode multiplicar mulheres. E aí a gente tem um outro aspecto interessante aqui. Deus está mexendo com os 3 grandes motivadores da vida humana. Freud dizia que os 3 grandes motivadores da vida humana são posse, poder e prazer. 3 P's. Posse, poder e prazer. E Deus está dizendo assim: eu não quero que o meu rei esteja contaminado, influenciado, dirigido, controlado por posse, poder e prazer. Porque se ele fizer isso, ele vai se afastar de mim. Eu sou o Senhor da vida dele. É da minha força, da minha água que vai fluir rio de água viva desse coração. Não é de outra coisa, não. Não é do teu jatinho particular, da tua Mercedes, que vai fluir rio de água viva. O que vai fluir rio de água viva é a graça de Deus na nossa vida.
Mas sabe o que acontecia? A cultura do tempo de Davi permitia perfeita, legalmente, todas essas coisas. Ter várias mulheres. Era uma expectativa cultural que o rei tivesse cavalos. Afinal de contas, seria o melhor exército. Era uma expectativa cultural que tivesse grana. E o que Deus estava falando para Davi era ir na contramão da cultura. E o grande problema é que todos nós, eu e você, estamos inseridos dentro de uma cultura. E quer queiramos ou não, somos influenciados por essa cultura. E a gente não percebe a influência da cultura onde a gente está inserido. Alguns anos atrás eu estava no Instituto Hagai, lá em Singapura, e a gente tem que fazer uma apresentação a respeito do nosso país. E eu fui fazer uma apresentação do Brasil e coloquei vários slides ali mostrando a respeito do Brasil e terminei falando sobre o carnaval. Se é uma festa que é conhecida no mundo, onde o Brasil é conhecido no mundo, é o carnaval. E aí, então, eu fiz um mosaico só de fotos que aparecem nas revistas, nos jornais, na internet, na televisão do Brasil, sobre a festa do carnaval. E essas fotos iam entrando, elas ficavam grandes, depois elas se encaixavam no seu lugar, e assim foi. E apareceu aquela moça, de tempos atrás, chamada Globeleza, você lembra? Né? Ela toda pintada, né? E ela estava desfilando na avenida naquele ano. E aí se levantou um senhor da Ásia. E aquele senhor olhou para aquela foto e falou assim: Pascoal, me explica uma coisa, essa mulher é uma prostituta? Eu disse: não, necessariamente não. Aí ele ficou assim, sem entender nada. Mas ela está nua, só pintada. É. Mas ela não é prostituta? Não. Aí ele falou assim: mas ela é casada? Eu disse: provavelmente sim. Aí ele não entendeu mais nada. Aí ele perguntou assim: e onde está o marido dela? Eu disse assim: olha, muito provavelmente ele deve estar lá na avenida, torcendo lá, ou quem sabe até sambando. Aí o cidadão não entendeu nada. Ele falou assim: mas ela tem pai? Provavelmente tem pai. Mas onde é que está o pai dela? Eu disse: olha, deve estar na arquibancada, lá torcendo pela escola de samba da filha. Ele não entendeu nada. Ele disse assim: Pascoal, ela tem avô. Eu falei: provavelmente tenha, mas onde é que vai estar o avô dela nessa situação? Ele disse: olha, eu acho que ela deve estar em casa assistindo pela televisão. Aí aquele homem levantou, no meio de 80 pessoas de vários lugares do mundo, começou a chorar. Mas chorar, gente, chorar assim, profundamente. Não era uma lágrima, não, chorar. Aí ele disse assim: gente, nós precisamos orar pelo Brasil. O diabo está destruindo a família e eles não estão vendo. O marido não vê, o pai não vê, o avô não vê, ninguém vê. E quando aquele homem começou a chorar, eu me dei conta que eu, como pastor no Brasil, nunca tinha chorado por isso. E eu descobri que a gente está tão inserido dentro do contexto de uma cultura que a gente não percebe as influências que a gente sofre da mesma cultura. E o que estava acontecendo com Davi é exatamente isso. Ele estava inserido numa cultura, existiam expectativas dessa cultura. Agora, a Bíblia nos diz quem é que está por trás desses estratagemas culturais. Efésios, capítulo 2, vai dizer que a gente seguia o curso desse mundo, que é arquitetado por quem? Príncipe das potestades do ar.
que a Bíblia está dizendo é que tem coisas boas na cultura, que são abençoadoras, mas existem muitas delas que estão nos empurrando para quebrar a nossa integridade com Deus. E quando a gente começa a copiar os valores da cultura e trazer para a nossa vida, trazer para o nosso ministério, e a gente começa a perseguir essas coisas que Davi começou a perseguir, posse, poder e prazer, posse, poder e prazer, a gente está entrando no esquema do diabo, e Deus não abençoa, porque a integridade já foi embora. Porque integridade